Após a crise que abalou sua empresa, o milionário desapareceu. Meses depois, ele foi encontrado vivendo uma vida simples em uma vila de pescadores, longe do luxo e das pressões do passado. O telefone escorregou das mãos trêmulas de Henrique quando a voz do advogado ecoou pelo escritório. Não há mais nada que possamos fazer. A empresa está falida. As palavras cortaram o ar como lâminas afiadas, despedaçando décadas de trabalho árduo e conquistas que pareciam inabaláveis. Do lado de fora, São Paulo continuava sua dança frenética, alheia ao desmoronamento silencioso que acontecia no 40º andar daquele prédio espelhado. Henrique Menezes havia construído um império do zero. Aos 52 anos, comandava uma das maiores construtoras do país, empregava milhares de pessoas e seu nome figurava nas listas dos homens mais ricos do Brasil. Mas agora, sentado em sua poltrona de couro italiano, contemplava o vazio que se abria diante dele como um abismo sem fundo. A crise econômica havia destruído seus maiores contratos, os bancos cortaram o crédito e os sócios minoritários já moviam ações judiciais para salvar suas próprias peles. O celular vibrava incessantemente sobre a mesa de Mogno. Jornalistas, credores, funcionários desesperados. Todos queriam respostas que ele não tinha para dar. Henrique desligou o aparelho e o jogou na gaveta, junto com os sonhos que construíra ao longo de 3 décadas. Seu casamento com Marina havia terminado 6 meses antes, quando ela descobriu que ele havia hipotecado a casa da família para tentar salvar a empresa. Os filhos, já adultos, mal falavam com ele desde o divórcio. Agora, nem mesmo trabalho restava. Uma sensação de claustrofobia tomou conta dele. As paredes do escritório pareciam se fechar. O ar-condicionado zumbia como um enxame de abelhas irritadas, e o cheiro do café que sua secretária havia trazido pela manhã o enjoava. Henrique se levantou bruscamente, agarrou apenas a carteira e as chaves do carro, e saiu sem olhar para trás. Não disse uma palavra para ninguém. Não deixou bilhetes, não fez ligações de despedida. Simplesmente desapareceu. Dirigiu pela marginal, sem destino certo, deixando que o instinto o guiasse. Horas depois, encontrou-se na rodovia Regis Bittencourt, seguindo em direção ao litoral sul. A cada quilômetro percorrido, sentia como se uma camada de sua antiga vida fosse se desprendendo, levada pelo vento que entrava pelas janelas abertas. Não tinha planos, não sabia aonde ia, apenas seguia uma necessidade visceral de fuga. A mídia especulava sobre seu desaparecimento. Repórteres acampavam em frente aos seus antigos endereços, perseguiam familiares e ex-funcionários em busca de pistas. Marina dava entrevistas lacrimosas, pedindo que ele voltasse para casa. Os filhos, Rafael e Beatriz, mantinham silêncio público, mas sofriam em particular com a exposição constrangedora. Eduardo Sampaio, seu melhor amigo e ex-sócio, coordenava discretamente as buscas enquanto tentava salvar os destroços da empresa. O carro parou quando o tanque esvaziou, numa cidadezinha cujo nome mal conseguiu pronunciar. Era final de tarde quando Henrique desceu do veículo e olhou ao redor. Casinhas simples se espalhavam por morros suaves que desciam até uma baía protegida, onde barcos de pesca balançavam preguiçosamente ancorados. O ar salgado invadiu seus pulmões, trazendo um alívio que não sentia há meses. Ali, naquele lugar que nem sabia que existia, decidiu ficar. Vendeu o carro para um mecânico local por uma fração do seu valor real e alugou um quartinho numa pensão administrada por Dona Conceição, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso largo que não fez perguntas sobre seu passado. Aqui todo mundo tem suas histórias, disse ela, entregando-lhe a chave enferrujada. O importante é o que você faz a partir de agora. Henrique se apresentou apenas como Rico, uma versão simplificada de seu nome que parecia caber melhor naquele novo mundo. Os primeiros dias foram de adaptação dolorosa. Acostumado aos luxos e à velocidade da metrópole, Rico se via perdido diante da simplicidade da vila de pescadores. Não sabia cozinhar. Nunca havia lavado as próprias roupas à mão, e o silêncio da madrugada o mantinha acordado durante horas. Mas havia algo naquele lugar que o acalmava, uma sensação de pertencimento que nunca experimentara antes, nem mesmo em sua própria casa. A vila de Santo Antônio do Mar, como descobriu que se chamava,
tinha cerca de 300 habitantes que viviam principalmente da pesca artesanal. Era um lugar esquecido pelo progresso, onde o tempo parecia correr mais devagar. As ruas de terra batida serpenteavam entre casas coloridas de pescadores, pequenos comércios familiares e uma igreja centenária que dominava a praça central. Não havia banco, shopping center ou qualquer símbolo da modernidade urbana que Rico conhecia tão bem. A comunidade o acolheu, sem reservas. Seu Joaquim, um pescador de 60 anos com mãos calejadas e histórias infinitas, o convidou para acompanhar as pescarias matinais. Você tem cara de quem precisa de mar, disse, ajudando Rico a subir no barco pela primeira vez. No início, ele apenas observava, tentando entender a dança complexa entre os homens, as redes e o oceano. Mas gradualmente começou a participar, aprendendo a reconhecer os sinais do tempo, a manejar as cordas e a respeitar os ritmos da natureza. Carmen, a filha de seu Joaquim, trabalhava como professora na única escola da vila. Tinha 35 anos, olhos escuros que pareciam guardar segredos profundos e uma determinação férrea em educar as crianças da comunidade. Havia estudado pedagogia na capital, mas voltará para casa após a morte da mãe, dedicando-se integralmente ao ensino e ao cuidado do pai viúvo. Foi ela quem primeiro percebeu que Rico escondia mais do que aparentava. Você não é daqui, disse certa tarde, enquanto observavam o pôr do sol da varanda da escola. Mas também não é de lugar nenhum, né? Pelo menos não mais. Ele não respondeu, ela entendeu o silêncio como confirmação. Havia algo na postura de Rico, na forma como observava as coisas, que denunciava uma educação refinada e experiências que iam muito além daquelas vividas pelos moradores locais. As semanas se transformaram em meses, e Rico descobriu uma versão de si mesmo que não sabia que existia. Acordava antes do amanhecer, não mais pelo estresse dos negócios, mas pela expectativa genuína de ver o sol nascer sobre o mar. Suas mãos, antes macias e cuidadas, desenvolveram calos e cicatrizes das redes de pesca. Seu corpo, que só conhecia academias equipadas, se fortaleceu com o trabalho braçal e os longos dias ao ar livre. A rotina da vila era regida pelas marés e pelo clima. Rico aprendeu a ler as nuvens, a sentir a direção do vento, a interpretar os sinais que indicavam bom tempo para a pesca. Desenvolveu músculos que não sabia que tinha, queimou a pele sob o sol implacável do verão, e descobriu o prazer simples de um banho de mar após um dia de trabalho pesado. Sua mente, antes sempre acelerada por planilhas e reuniões, encontrou paz na monotonia produtiva das tarefas manuais. Dona Conceição se tornou uma figura maternal em sua vida. A viúva de um antigo capitão da Marinha Mercante havia transformado sua casa em pensão para ajudar pescadores de passagem e eventuais turistas perdidos. Cozinhava como uma deusa, contava histórias fascinantes sobre os velhos tempos da vila, e tinha uma sabedoria prática que rivalizava com qualquer MBA que Rico já havia conhecido. Rico, você chegou aqui com cara de quem estava fugindo da morte, disse ela certa noite, servindo-lhe uma taça do licor de caju que fazia em casa. Agora está com cara de quem encontrou a vida. Isso é coisa rara de se ver. Rico sorriu, sentindo uma gratidão profunda por aquela mulher que o acolhera sem fazer perguntas, que o alimentara quando ele mal conseguia se sustentar, que o tratara como filho desde o primeiro dia. A vila tinha seus próprios desafios. A pesca não rendia como antigamente. Os jovens partiam para cidades grandes em busca de oportunidades, e a infraestrutura básica era precária. A escola funcionava em condições adversas, o posto de saúde só abria 2 vezes por semana, e a energia elétrica falhava regularmente. Rico observava tudo com olhos que, mesmo sem querer, analisavam problemas e vislumbravam soluções. Seu Manuel, um pescador mais velho que sustentava 5 netos, vivia em constante luta financeira. Seu barco, herdado do pai, estava sempre quebrando, e os equipamentos de pesca eram antigos e ineficientes. Rico observou durante semanas como o homem trabalhava duro, mas obtinha poucos resultados, limitado por ferramentas inadequadas e falta de conhecimento sobre técnicas mais modernas de pesca. Foi durante uma tempestade especialmente violenta que Rico encontrou sua primeira oportunidade de retribuir a generosidade da comunidade.
O barco de seu Manuel havia sido danificado pelas ondas, e o homem contemplava os estragos com resignação, calculando mentalmente quanto tempo levaria para juntar dinheiro para os reparos. Rico se aproximou e, sem alarde, ofereceu-se para ajudar com os custos. Não posso aceitar caridade, protestou Manuel, orgulhoso como eram todos os pescadores da vila. Rico sorriu e respondeu: não é caridade. É investimento. Um barco funcionando é bom para todos nós. Além disso, você pode me pagar ajudando outros pescadores quando eles precisarem. A proposta foi aceita, e estabeleceu-se ali o primeiro princípio da nova filosofia de Rico: ajuda mútua em vez de assistencialismo. A partir daquele momento, Rico começou a se envolver mais ativamente na vida econômica da vila. Sugeriu melhorias na organização das pescarias, ajudou a negociar melhores preços para o peixe com os compradores da cidade e incentivou a criação de uma cooperativa que pudesse dar mais força aos pescadores nas negociações. Suas ideias eram sempre apresentadas com humildade, como sugestões de alguém que queria aprender, não como ordens de um executivo experiente. Carmen foi a primeira a perceber a transformação que estava acontecendo na comunidade. Você trouxe esperança, disse uma noite, enquanto caminhavam pela praia. Não sei quem você era antes, mas sei que está ajudando a gente a ser melhor. Rico sentiu um aperto no peito, uma mistura de gratidão e culpa que o acompanhava desde que chegara ali. Queria contar a verdade, mas temia que ela mudasse a forma como as pessoas o viam. O relacionamento com Carmen evoluiu naturalmente, como as marés que subiam e desciam na baía. Não houve declarações dramáticas ou gestos grandiosos, apenas uma aproximação gradual baseada em respeito mútuo e afinidade genuína. Ela o ajudava a entender as sutilezas da vida local, enquanto ele apoiava seus projetos educacionais com ideias práticas e recursos discretamente mobilizados. Juntos, criaram um programa de reforço escolar que mantinha os jovens interessados nos estudos sem desconectá-los de suas raízes. Rico contribuía com conhecimentos de matemática financeira e administração, enquanto Carmen desenvolveu métodos de ensino que relacionavam as matérias tradicionais com as atividades pesqueiras. Os alunos aprendiam geometria calculando ângulos de redes, estudavam biologia marinha enquanto classificavam peixes, e praticavam português escrevendo sobre as tradições locais. A escola se transformou gradualmente. Rico conseguiu, através de contatos discretos, computadores usados mas funcionais. Carmen organizou uma biblioteca comunitária com livros doados por editoras da capital. Pais que antes viam a educação formal como perda de tempo começaram a valorizar os estudos quando perceberam que os filhos podiam aplicar o conhecimento adquirido no dia a dia da pesca. 2 anos haviam se passado quando Rico decidiu dar um passo mais ousado. A vila tinha potencial turístico inexplorado, com paisagens deslumbrantes e uma cultura pesqueira autêntica que poderia atrair visitantes interessados em experiências genuínas. Mas o desenvolvimento precisava ser cuidadoso, sustentável, de forma a beneficiar a comunidade sem descaracterizá-la. Rico começou a elaborar um plano detalhado, utilizando todo o seu conhecimento empresarial, mas adaptando-o à realidade e aos valores locais. Propôs a criação de pousadas familiares, onde os próprios moradores poderiam hospedar turistas interessados em conhecer o dia a dia dos pescadores. Sugeriu roteiros gastronômicos que valorizassem os pratos tradicionais, oficinas de artesanato com as redes e equipamentos de pesca, e passeios ecológicos que mostrassem a riqueza natural da região. Cada proposta era discutida exaustivamente em reuniões comunitárias, realizadas na escola aos domingos após a missa. Rico apresentava suas ideias de forma simples e didática, sempre enfatizando que o objetivo era melhorar a vida de todos sem prejudicar ninguém. Os moradores faziam perguntas, expressavam dúvidas, sugeriam modificações. Era um processo democrático e participativo que Rico nunca havia experimentado no mundo corporativo. A resistência inicial foi natural. Muitos temiam que o turismo trouxesse problemas, como havia acontecido em outras localidades do litoral. Contavam histórias de lugares que perderam sua identidade, onde os nativos foram expulsos pela especulação imobiliária, onde a cultura tradicional foi transformada em espetáculo para estrangeiros.
Rico entendeu as preocupações e trabalhou para criar salvaguardas que protegessem a identidade local. Estabeleceu-se um limite para o número de visitantes simultâneos, priorizou-se o turismo de baixo impacto, e criou-se um fundo comunitário onde parte da renda seria investida em melhorias para todos os moradores. Definiu-se que as terras da vila não poderiam ser vendidas para pessoas de fora, que os empreendimentos turísticos deveriam ser geridos pelos próprios moradores e que qualquer mudança nas regras precisaria ser aprovada em Assembleia Geral. O projeto começou pequeno, com apenas 3 famílias oferecendo hospedagem. Dona Conceição transformou parte de sua pensão numa pousada mais estruturada. Seu Joaquim e Carmen adaptaram 2 quartos de sua casa para receber hóspedes. A família do pescador Antônio construiu um pequeno anexo com vista para o mar. Rico, discretamente, ajudou com os investimentos iniciais e utilizou seus contatos para divulgar a iniciativa em círculos seletos. A primeira temporada foi um teste. Chegaram visitantes urbanos em busca de tranquilidade, famílias querendo ensinar valores simples aos filhos, aposentados interessados em experiências autênticas. Cada hóspede era recebido como membro temporário da comunidade, participando das atividades cotidianas, aprendendo sobre pesca, ajudando na cozinha, ouvindo histórias dos mais velhos. Os resultados superaram as expectativas. Os turistas saíam encantados com a experiência, faziam propaganda boca a boca, votavam com amigos nas temporadas seguintes. Mais importante, os moradores gostaram da experiência. O contato com pessoas diferentes enriquecia suas vidas, o dinheiro extra aliviava dificuldades financeiras, e o orgulho de mostrar sua cultura fortalecia a identidade local. Carmen se tornou a coordenadora educacional do projeto turístico. Desenvolveu roteiros pedagógicos que ensinavam visitantes sobre ecologia marinha, técnicas de pesca sustentável e tradições culturais da região. As crianças da vila participavam como pequenos guias, ganhando autoestima e praticando habilidades de comunicação. Era um modelo de turismo que beneficiava todos os envolvidos. Rico observava tudo com satisfação crescente. Havia aplicado princípios empresariais sólidos, mas de forma completamente diferente da que conhecia antes. Em vez de maximizar lucros individuais, otimizava benefícios coletivos. Em lugar de explorar recursos até o esgotamento, promovia sustentabilidade. Substituir a competição predatória pela colaboração construtiva. O sucesso do projeto atraiu atenção externa. Jornalistas especializados em turismo sustentável visitaram a vila. Órgãos governamentais ofereceram apoio. Universidades enviaram pesquisadores para estudar o modelo. Rico fazia questão de permanecer nos bastidores, deixando que Carmen e outros moradores fossem os porta-vozes da iniciativa. Não queria exposição que pudesse levar à descoberta de sua identidade. Durante esse período, Rico desenvolveu relacionamentos profundos com diversos moradores. Seu Benedito, o ferreiro local, ensinou-lhe técnicas tradicionais de trabalho com metal. Dona Maria, especialista em culinária regional, compartilhou receitas familiares guardadas há gerações. Padre Joaquim, pároco da igreja local, tornou-se um conselheiro espiritual, ajudando Rico a encontrar paz interior através da reflexão e da oração. A transformação de Rico não passou despercebida. Fisicamente, estava irreconhecível. A pele queimada de sol, os cabelos mais longos e grisalhos, a barba por fazer, e principalmente a expressão serena no rosto criavam uma aparência completamente diferente do executivo elegante que fora antes. Mas a mudança mais profunda era interna. Havia encontrado propósito em ajudar outros, prazer no trabalho simples e felicidade nos relacionamentos genuínos. Em 3 anos, a vila se transformou num destino procurado por turistas que buscavam experiências autênticas. A renda média das famílias aumentou significativamente, mas a essência do lugar permaneceu intacta. Rico havia conseguido algo que parecia impossível: desenvolvimento econômico com preservação cultural e ambiental. Durante todo esse período, Rico manteve contato mínimo com o mundo exterior. Não possuía telefone celular, não acessava a internet e evitava qualquer coisa que pudesse lembrá-lo de sua vida anterior. Sabia que a mídia ainda especulava ocasionalmente sobre seu desaparecimento,
que antigos sócios provavelmente procuravam, mas aquilo parecia pertencer a outra realidade, a outro homem que já não existia. Ocasionalmente, chegavam ecos de seu passado. Soube através de jornais locais que sua antiga empresa havia sido completamente desmembrada. Alguns projetos foram salvos por grupos de funcionários que se organizaram em cooperativas. Eduardo Sampaio criará uma empresa menor, focada em construção residencial sustentável. Marina havia se casado novamente, com um médico tranquilo que a fazia feliz. Os filhos seguiam suas vidas, carregando cicatrizes mas aparentemente em paz. Essas informações chegavam a Rico filtradas pela distância e pelo tempo, como notícias de um país distante. Sentia uma melancolia nostálgica, mas não arrependimento ou desejo de voltar. Sua vida anterior parecia um sonho de outra pessoa, cheio de conquistas vazias e sucessos que não traziam satisfação verdadeira. A vila continuava evoluindo. Rico ajudou a criar uma cooperativa de artesanato que vendia produtos feitos pelos moradores para os turistas. Desenvolveu-se um projeto de agricultura familiar que complementava a renda da pesca. Implementou-se um sistema de coleta seletiva de lixo que mantinha a praia limpa e educava visitantes sobre preservação ambiental. Cada nova iniciativa seguia os mesmos princípios: participação democrática nas decisões, distribuição equitativa dos benefícios, respeito às tradições locais e sustentabilidade ambiental. Rico havia criado, sem perceber, um laboratório de desenvolvimento social que demonstrava como crescimento econômico e preservação cultural podiam andar juntos. Carmen e Rico oficializaram sua união numa cerimônia simples na praia, com toda a comunidade presente. Não houve ostentação ou gastos excessivos, apenas uma festa autêntica que celebrava o amor e a integração de Rico à família local. Dona Conceição chorou de emoção. Seu Joaquim fez um discurso emocionado sobre ganhar um filho, e as crianças da vila correram descalças pela areia enquanto os adultos dançavam forró ao som de uma sanfona. O casal decidiu adotar Pedrinho e Mariazinha, dois irmãos órfãos que haviam sido acolhidos pela comunidade após a morte dos pais num acidente de pesca. Rico experimentou pela primeira vez a paternidade plena, não apenas biológica mas emocional e cotidiana. Ensinou os meninos a nadar, ajudou com as lições de casa, contou histórias antes de dormir, e descobriu que ser pai era muito mais gratificante do que ser chefe. A escola da vila se tornou referência regional. Carmen implementou métodos pedagógicos inovadores que combinavam ensino tradicional com educação ambiental e cultural. Os alunos de Santo Antônio do Mar obtinham notas superiores à média nacional, mas sem perder a conexão com suas raízes. Muitos jovens que antes migrariam para cidades grandes agora viam futuro em sua terra natal. Rico começou discretamente a aplicar seus conhecimentos em investimentos. Com recursos próprios economizados ao longo dos anos, criou um fundo de desenvolvimento local que financiava pequenos negócios dos moradores. Empréstimos sem juros para pescadores comprarem equipamentos melhores, capital de giro para mulheres montarem pequenos negócios, bolsas de estudo para jovens promissores. Tudo de forma anônima, através de uma fundação misteriosa que ninguém sabia de onde vinha. 5 anos após sua chegada, Rico havia se tornado uma liderança respeitada na vila, embora nunca ocupasse cargos formais. Sua opinião era solicitada em todas as decisões importantes, suas sugestões sempre consideradas com seriedade, seu apoio buscado em momentos de dificuldade. Havia encontrado uma forma de liderança baseada em confiança e competência, não em hierarquia ou imposição. Foi numa manhã de setembro, quando Rico consertava redes na praia junto com outros pescadores, que o passado veio bater à sua porta. Um carro de luxo se aproximou pela estrada de terra, destoando completamente do ambiente local. Rico sentiu o coração disparar ao reconhecer a figura que saiu do veículo: Eduardo Sampaio, seu ex-sócio e melhor amigo desde a faculdade. Eduardo olhou ao redor com uma mistura de perplexidade e espanto. Suas roupas impecáveis contrastavam com o ambiente simples, e ele parecia um peixe fora d'água naquele cenário. Henrique, perguntou, a voz carregada de emoção. É realmente você? Rico se levantou lentamente, limpando as mãos na camisa simples que usava. Por um momento,
Os dois homens se encararam em silêncio, separados por anos de mudanças e mundos diferentes. Os outros pescadores observavam a cena com curiosidade. Nunca haviam visto ninguém procurar Rico, e a formalidade do visitante contrastava com a simplicidade de seu amigo. Seu Joaquim se aproximou protetivamente, pronto para intervir se necessário. Rico fez um gesto tranquilizador e pediu para conversar com Eduardo em particular. Como me encontrou? Perguntou Rico, sua voz calma mas tensa. Eduardo explicou que havia contratado detetives particulares anos antes, que rastrearam a venda do carro e seguiram pistas frias até chegarem àquela vila. Estou procurando você há 5 anos, disse. Todos estão preocupados. Marina, as crianças, os funcionários, ninguém entende o que aconteceu. Rico sentiu um aperto familiar no peito, mas desta vez acompanhado de uma serenidade que não possuía antes. Eu precisava sair, disse simplesmente. Estava me afogando naquela vida. Não conseguia mais ser quem todos esperavam que eu fosse. Eduardo observou o amigo com atenção, notando as mudanças físicas e principalmente a paz que emanava de seus olhos. A conversa se estendeu pela tarde. Eduardo contou sobre os anos que se seguiram ao desaparecimento de Rico. A empresa havia sido desmembrada e vendida, mas algumas divisões menores haviam sido salvas e reestruturadas. Os funcionários mais antigos conseguiram se recolocar, e a família, embora magoada, havia seguido em frente. Mas nada foi igual, disse Eduardo. Você era o coração de tudo aquilo. Rico ouviu com atenção, mas percebeu que aquelas informações não o afetavam como esperava. Sentia uma nostalgia melancólica, como quem se lembra de um filme assistido há muito tempo, mas não o desespero ou a angústia que imaginava sentir. Sua vida agora estava ali, naquela vila, com aquelas pessoas que se tornaram sua verdadeira família. Carmen chegou no final da tarde, retornando da escola com Pedrinho e Mariazinha. Eduardo a observou com curiosidade mal disfarçada, tentando entender quem era aquela mulher de vestido simples e sandálias gastas que cumprimentava Rico com um beijo carinhoso na bochecha, seguida por 2 crianças que o chamavam de pai. As apresentações foram cordiais mas tensas. Carmen percebia que aquele homem representava o passado de Rico, um passado que ela conhecia apenas indiretamente. Durante o jantar na casa de Dona Conceição, agora ampliada para receber turistas, Eduardo teve a oportunidade de observar Rico em seu novo ambiente. Viu como ele conversava naturalmente com os pescadores, como as crianças o procuravam para mostrar os desenhos da escola, como os mais velhos pediam sua opinião sobre assuntos diversos. Era evidente que Rico havia encontrado seu lugar naquele mundo, e que sua presença fazia diferença na vida daquelas pessoas. Você não tem ideia do que criou aqui, disse Eduardo, impressionado. Este lugar está prosperando de uma forma incrível. Como conseguiu? Rico sorriu, um sorriso diferente daquele que Eduardo lembrava dos tempos de empresa. Era mais calmo, mais genuíno. Aprendi a ouvir, respondeu. Na verdade, aprendi muitas coisas que nunca tive tempo para aprender antes. A conversa se estendeu pela noite. Rico contou sobre sua jornada de transformação, sobre como havia descoberto valores que antes considerava ingênuos ou irrelevantes. Falou sobre a importância do trabalho coletivo, sobre encontrar propósito além do lucro, sobre construir relacionamentos baseados em confiança e não em interesse. Eduardo ouvia fascinado, reconhecendo no amigo uma sabedoria que não existia nos tempos de sucesso empresarial. E agora? Perguntou Eduardo. Você pretende voltar? Há oportunidades, você sabe. Sua experiência, somada a essa nova perspectiva, poderíamos reconstruir algo ainda maior. Rico balançou a cabeça, suavemente. Não da forma como você está pensando, disse. Minha vida está aqui, agora. Mas isso não significa que não possamos trabalhar juntos de outras maneiras. Nos dias que se seguiram, Rico mostrou a Eduardo todos os projetos que havia desenvolvido na vila. Explicou como havia aplicado princípios empresariais sólidos sem perder de vista o bem-estar da comunidade. Mostrou como era possível gerar lucro mantendo a sustentabilidade social e ambiental. Eduardo ficou impressionado com a sofisticação dos métodos utilizados, mesmo em escala pequena.
Foi então que Rico revelou seu grande segredo. Durante os 5 anos na vila, havia, discretamente, criado uma nova empresa. Utilizando conhecimentos adquiridos com a comunidade pesqueira e sua experiência anterior, desenvolvera técnicas inovadoras de aquicultura sustentável. Havia patenteado métodos de criação de peixes que respeitavam o meio ambiente e geravam renda significativa para pequenas comunidades costeiras. Comecei aqui, explicou Rico, levando Eduardo para conhecer as instalações escondidas numa enseada protegida. Mas agora temos projetos similares em 17 comunidades ao longo da costa brasileira. Estamos exportando a metodologia para outros países da América Latina. Tudo de forma discreta, sem alarde, focando sempre no benefício das comunidades locais. Eduardo mal podia acreditar no que via. Rico havia reconstruído um império, mas desta vez com bases completamente diferentes. Em vez de prédios espelhados e escritórios luxuosos, tinha uma rede de pequenas operações que fortaleciam comunidades inteiras. Em lugar de funcionários anônimos, contava com parceiros locais que conhecia pessoalmente. Substituíra a busca pelo crescimento a qualquer custo pela sustentabilidade de longo prazo. A receita anual já supera o que tínhamos na construtora, disse Rico, mostrando relatórios discretos guardados numa sala simples que funcionava como escritório. Mas dessa vez o dinheiro está distribuído. Centenas de famílias dependem diretamente dos projetos, milhares se beneficiam indiretamente. E eu durmo tranquilo todas as noites. Eduardo compreendeu então que seu amigo não havia simplesmente fugido do sucesso, mas o havia redefinido completamente. Descobriu que Rico mantinha contato com especialistas em desenvolvimento sustentável do mundo inteiro, que suas técnicas eram estudadas em universidades internacionais, que governos procuravam consultoria para implementar projetos similares. Tudo feito discretamente, sem exposição midiática, focado em resultados práticos. A proposta que Rico fez a Eduardo foi tentadora. Juntar-se à nova empresa, mas com uma mentalidade completamente diferente. Em vez de explorar oportunidades, criariam oportunidades para outros. Em lugar de maximizar lucros individuais, otimizariam o impacto social positivo. Eduardo levaria a experiência administrativa tradicional. Rico contribuiria com a visão sustentável desenvolvida na vila. Levou semanas para Eduardo digerir completamente a proposta. Visitou outras comunidades onde Rico implementara projetos, conversou com beneficiários, analisou números. Gradualmente, percebeu que seu amigo havia descoberto algo revolucionário. Uma forma de fazer negócios que beneficiava a todos os envolvidos, não apenas os investidores. A decisão de Eduardo de aceitar a parceria marcou o início de uma nova fase. Juntos, criaram oficialmente a Oceano Azul, uma empresa de desenvolvimento comunitário sustentável que se tornaria referência internacional. Rico permaneceu na vila, dirigindo as operações a partir dali, enquanto Eduardo cuidava da expansão e das relações institucionais de um escritório em Florianópolis. A metodologia desenvolvida por Rico era inovadora. Combinava a aquicultura sustentável com turismo comunitário, educação ambiental e preservação cultural. Cada projeto começava com um diagnóstico participativo, onde a comunidade identificava suas próprias necessidades e potencialidades. Em seguida, desenvolviam-se soluções técnicas adaptadas à realidade local, sempre respeitando tradições e características regionais. Carmen se tornou diretora educacional da empresa, desenvolvendo programas de capacitação que eram implementados em todas as comunidades parceiras. Seu trabalho garantia que o desenvolvimento econômico viesse sempre acompanhado de fortalecimento educacional e cultural. A escola da vila se transformou em centro de excelência, recebendo estudantes e pesquisadores de várias partes do mundo interessados em aprender sobre educação contextualizada. Os anos que se seguiram foram de crescimento consistente e impacto social crescente. A Oceano Azul desenvolveu projetos em mais de 100 comunidades costeiras do Brasil, sempre respeitando características locais e promovendo a autonomia. Rico havia encontrado uma forma de aplicar sua vocação empresarial de maneira completamente alinhada com seus novos valores. O modelo desenvolvido na vila atraiu atenção internacional.
Delegações de países africanos e asiáticos vieram estudar as técnicas de desenvolvimento sustentável. Organismos internacionais como ONU e Banco Mundial incluíram o Oceano Azul entre suas referências de boas práticas. Rico recebia convites para palestrar em universidades e conferências pelo mundo, mas raramente aceitava, preferindo manter-se focado no trabalho prático. A vila de Santo Antônio do Mar se tornou símbolo de desenvolvimento sustentável, recebendo visitas de estudiosos, empresários e políticos interessados em entender o modelo. Mas Rico fazia questão de que o turismo acadêmico não perturbasse a vida normal dos moradores. Estabeleceram-se horários específicos para visitas, áreas restritas e regras claras para que a comunidade continuasse sendo, em primeiro lugar, um lar para as pessoas que ali viviam. Seu Joaquim, agora com 70 anos, orgulhava-se de ver o quanto a vila havia progredido, sem perder sua alma. Você trouxe prosperidade sem tirar nossa identidade, disse certa tarde, enquanto observavam os netos brincando na praia que agora recebia visitantes do mundo inteiro. Isso é um dom raro. Rico sorriu, lembrando-se do homem desesperado que chegará ali anos antes, sem saber que encontraria muito mais do que refúgio. O relacionamento de Rico com sua família de origem foi sendo reconstruído gradualmente. Marina veio visitá-lo após 2 anos de contato restabelecido, curiosa para conhecer a nova vida do ex-marido. Encontrou um homem transformado, sereno, seguro de suas escolhas. A conversa foi longa e catártica, permitindo que ambos fizessem as pazes com o passado e celebrassem o presente. Eu nunca te vi tão realizado, admitiu Marina, observando Rico brincar com Pedrinho e Mariazinha na praia. Demorei para entender, mas agora vejo que você precisava mesmo sair daquela vida. Ela estava te matando por dentro. Rico agradeceu pela compreensão, e os dois puderam finalmente conversar como amigos sobre os erros e acertos do passado. Os filhos biológicos de Rico, Rafael e Beatriz, inicialmente céticos, foram conquistados pela autenticidade da transformação do pai. Descobriram um homem que havia aprendido a ouvir, que se interessava genuinamente pelas vidas deles, que oferecia conselhos baseados em sabedoria real e não apenas em ambição. Passaram a visitar a vila regularmente, trazendo os próprios filhos para conhecer o avô que havia encontrado uma nova forma de ser. Rafael, formado em engenharia como o pai, decidiu largar seu emprego em São Paulo para integrar a equipe da Oceano Azul. Queria aprender com Rico uma forma mais humana de aplicar conhecimentos técnicos. Beatriz, psicóloga, desenvolveu programas de apoio comunitário que eram implementados junto com os projetos de desenvolvimento econômico. A presença dos filhos trouxe uma dimensão nova para a vida de Rico. Ele pôde exercer uma paternidade mais presente e consciente, compartilhando não apenas recursos mas experiências e valores. As crianças cresceram vendo o avô como alguém que fazia diferença real no mundo, não apenas alguém que acumulava riquezas. Dona Conceição, agora com mais de 80 anos, continuava administrando sua pousada com energia impressionante. Havia se tornado uma espécie de embaixadora não oficial da vila, contando para os visitantes a história da transformação local. Rico chegou aqui perdido, dizia sempre, mas descobriu que estava exatamente onde precisava estar. Às vezes a gente precisa se perder para se encontrar. A vila prosperava de forma equilibrada. Os jovens agora tinham opções. Podiam partir para estudar nas cidades grandes, sabendo que sempre teriam um lar para onde voltar, ou podiam ficar e construir carreiras significativas ali mesmo. O êxodo rural havia cessado, substituído por um movimento de chegada de pessoas em busca de qualidade de vida e propósito. Muitos profissionais urbanos, inspirados pelo exemplo de Rico, deixaram suas carreiras nas grandes cidades para se estabelecer na vila. Médicos, advogados, arquitetos, artistas. Todos encontraram formas de aplicar seus conhecimentos de maneira mais humana e satisfatória. A diversidade profissional enriqueceu a comunidade sem descaracterizá-la. Rico desenvolveu uma rotina que equilibrava trabalho, família e contemplação. Acordava cedo para pescar com os amigos, dedicava as manhãs aos projetos da Oceano Azul, almoçava em família,
Passava as tardes com as crianças ou ajudando em atividades comunitárias, e terminava os dias caminhando pela praia com Carmen, planejando o futuro e refletindo sobre as lições aprendidas. A empresa continuava crescendo, mas Rico estabelecera limites claros. Nunca sacrificariam valores humanos em nome do crescimento, nunca tomariam decisões que prejudicassem as comunidades parceiras, nunca perderiam de vista que o verdadeiro sucesso se media pelo bem-estar das pessoas envolvidas. Esses princípios, gravados no estatuto da empresa, garantiam que a filosofia de Rico perdurasse mesmo depois dele. Eduardo, transformado pela experiência, mudará-se para Florianópolis, de onde dirigia as operações regionais da Oceano Azul. Descobrira que a vida podia ser plena, sem a correria das metrópoles, que relacionamentos genuínos valiam mais que networking estratégico. Sua própria transformação inspirava outros executivos a repensarem suas prioridades. Os projetos da Oceano Azul se espalharam pela costa brasileira e começaram a ser replicados em outros países. Rico mantinha contato pessoal com lideranças de cada comunidade, visitando regularmente os projetos e aprendendo constantemente com as experiências locais. Cada lugar tinha suas particularidades, mas os princípios básicos de desenvolvimento participativo e sustentável se mostravam universalmente válidos. A metodologia desenvolvida por Rico inspirou uma nova geração de empreendedores sociais. Jovens recém-formados procuravam a Oceano Azul para estágios e trabalhos voluntários, querendo aprender uma forma diferente de fazer negócios. A empresa se tornou uma escola prática de desenvolvimento sustentável, formando profissionais que levavam a filosofia para outras organizações. 10 anos após sua chegada à vila, Rico celebrava não apenas o sucesso da Oceano Azul, mas principalmente a família que construíra. Pedrinho e Mariazinha, agora adolescentes, cresciam livres e seguros, dividindo seu tempo entre os estudos e as atividades tradicionais da vila. Eram filhos da comunidade tanto quanto dele e de Carmen, criados por uma rede de afeto que incluía avós adotivos, tios de consideração e uma infinidade de pessoas que se importavam com seu bem-estar. A cerimônia de casamento de Pedrinho, anos depois, foi um marco na vida de Rico. Ver o menino órfão que adotará se tornar um jovem responsável e feliz, casando-se com uma moça da vila vizinha numa festa que reuniu centenas de pessoas, confirmou para Rico que havia feito as escolhas certas. A paternidade tardia lhe trouxera alegrias que nem sabia que existiam. Carmen se aposentou do magistério para se dedicar integralmente aos programas educacionais da Oceano Azul. Desenvolveu uma metodologia de educação contextualizada que era aplicada em escolas de comunidades tradicionais de todo o Brasil. Seu trabalho garantia que o desenvolvimento econômico não viesse desacompanhado de fortalecimento cultural e preservação de saberes locais. Rico, aos 65 anos, mantinha a disposição de um homem mais jovem. O trabalho físico, a alimentação saudável, o ar puro do mar e principalmente a satisfação com a vida que construíram o mantinham vigoroso e otimista. Seus cabelos embranqueceram completamente. Sua pele era marcada pelo sol e pelo sal, mas seus olhos brilhavam com uma luz que não possuíra nos tempos de executivo. A Oceano Azul havia se tornado uma referência mundial em desenvolvimento sustentável. Universidades estudavam seu modelo, governos solicitavam consultoria, organizações internacionais incluíam suas práticas em manuais de boas práticas. Mas Rico fazia questão de que o sucesso não subisse à cabeça da equipe. Nosso trabalho é servir as comunidades, dizia sempre. No dia que começarmos a nos servir do trabalho, teremos perdido nossa razão de existir. A vila continuava recebendo visitantes do mundo inteiro, mas de forma controlada e respeitosa. Havia se tornado um destino de turismo consciente, frequentado por pessoas interessadas em experiências transformadoras. Muitos chegavam como turistas e saíam como amigos, mantendo contato com a comunidade e contribuindo de diversas formas para seus projetos. Rico desenvolvia constantemente novas iniciativas. Criou um programa de intercâmbio entre comunidades tradicionais, permitindo que pescadores, artesãos e agricultores de diferentes regiões compartilhassem conhecimentos. Estabeleceu bolsas de estudo para jovens talentosos de comunidades parceiras cursarem universidade sem perder o vínculo com suas origens.
Implementou projetos de energia renovável que tornaram várias vilas autossuficientes. A filosofia de Rico influenciava decisões muito além dos negócios. Na vila, questões como saúde pública, educação, infraestrutura e meio ambiente eram sempre discutidas coletivamente, com participação de todos os moradores. Desenvolveu-se uma forma de democracia participativa que servia de exemplo para outras comunidades. O posto de saúde da vila se tornou referência em medicina comunitária. Rico trouxe médicos especializados em saúde da família que trabalhavam de forma integrada com conhecimentos tradicionais locais. Benzedeiras e curandeiros colaboravam com profissionais formados, criando um modelo de atenção à saúde que respeitava todas as formas de saber. A preservação ambiental era prioridade em todos os projetos. Rico implementou programas de reflorestamento de Mata Atlântica, criação de reservas marinhas e educação ambiental para turistas e moradores. A vila se tornou um exemplo de como desenvolvimento econômico e preservação da natureza podiam caminhar juntos. Anos se passaram e Rico consolidou sua reputação como pioneiro do desenvolvimento sustentável. Recebeu diversos prêmios internacionais, sempre em nome da Oceano Azul e das comunidades parceiras. Fazia questão de que os reconhecimentos fossem compartilhados, pois considerava seu trabalho resultado de esforço coletivo. A imprensa eventualmente descobriu sua verdadeira identidade, mas Rico havia se blindado bem. Concedia poucas entrevistas, sempre focadas no trabalho atual e não no passado. Quando perguntado sobre sua transformação, respondia simplesmente: descobri que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que você possui, mas pelo bem que você faz. Sua história inspirou livros, documentários e estudos acadêmicos. Mas Rico permanecia focado no trabalho prático, considerando a exposição midiática o mal necessário para divulgar os princípios do desenvolvimento sustentável. O que realmente importava eram as vidas transformadas, as comunidades fortalecidas, o meio ambiente preservado. O relacionamento com Marina evoluiu para uma amizade respeitosa. Ela visitava a vila regularmente com o novo marido, que se encantou com o projeto e passou a contribuir como médico voluntário. Os filhos haviam encontrado no pai uma figura inspiradora, diferente do executivo estressado que lembravam da infância. Eduardo se tornou mais que um sócio. Era um irmão de escolha, companheiro de jornada, cúmplice na missão de provar que outra forma de fazer negócios era possível. Juntos, haviam criado não apenas uma empresa bem-sucedida, mas um movimento de transformação social que se espalhava pelo mundo. A vila se preparava para uma nova fase. A segunda geração de jovens educados no novo modelo começava a assumir posições de liderança. Filhos de pescadores se tornavam biólogos marinhos, filhas de artesãs criavam cooperativas de design sustentável, netos de agricultores desenvolviam técnicas de permacultura. Rico observava essas transformações com orgulho de avô coletivo. Havia plantado sementes que germinavam em terreno fértil, produzindo frutos que ele nem imaginara possíveis. A continuidade do trabalho estava garantida não por sucessores nomeados, mas por uma comunidade inteira educada nos valores da cooperação e sustentabilidade. Numa tarde dourada, Rico caminhava pela praia observando pescadores retornarem com suas capturas. Ao longe, via sua casa, onde Carmen ajudava os netos com as lições escolares. O escritório da Oceano Azul funcionava numa construção simples mas eficiente, de onde coordenava projetos que impactavam milhares de vidas. Não tinha saudade dos arranha-céus ou das salas de reunião luxuosas. A transformação que experimentara não fora apenas pessoal, mas social. Provara que era possível fazer negócios de forma ética, que desenvolvimento econômico podia vir acompanhado de justiça social, que sucesso verdadeiro incluía necessariamente o bem-estar coletivo. Sua história inspirava empreendedores ao redor do mundo, mostrando que havia alternativas ao capitalismo predatório. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre o mar calmo, Rico refletia sobre a jornada extraordinária que o trouxera até ali. Havia perdido um império para encontrar um reino. Abandonara a riqueza material para descobrir riquezas imensuráveis. Deixará de ser um empresário bem-sucedido para se tornar um ser humano realizado.
A vila dormia tranquila, embalada pelo som das ondas e pela certeza de que o amanhã traria novas oportunidades de crescimento e felicidade. Rico fechou os olhos e sorriu, grato pelo naufrágio que o havia levado àquele porto seguro, onde aprenderá que a verdadeira prosperidade não se mede em cifras, mas em sorrisos, abraços e na certeza de que sua existência fazia diferença na vida de outras pessoas. As estrelas começaram a aparecer no céu escuro, refletindo-se nas águas calmas da baía. Rico respirou fundo, sentindo o ar salgado encher seus pulmões, e agradeceu silenciosamente por cada dia daquela vida nova que construíra. Havia encontrado seu lugar no mundo, sua verdadeira vocação, sua família escolhida. Havia descoberto que às vezes é preciso perder tudo para ganhar o que realmente importa.